Olá, meu nome é Leide Vânia Marques Felício. Eu vou apresentar o meu pitch para a pós-graduação em docência em língua portuguesa e eu trouxe o tema Aprendendo a Língua Portuguesa com Metodologia e Ludicidade para poder apresentar de uma forma mais lúdica uma forma de poder aprender e também ensinar, saindo um pouco da metodologia tradicional, usando um pouquinho mais a ludicidade, usando mais outros tipos de materiais, buscando cada vez mais o aluno que busca, que necessita, que anseia por novas formas de aprender. Em busca disso, eu pensei em apresentar aqui esse pitch, onde mostra algumas dessas opções para gente. Aqui na introdução, quero falar para vocês sobre apresentar alguns meios onde saindo do tradicional, onde usando apenas como recurso a lousa, usando o papel e caneta, são meios onde limitam o aluno para poder aprender, que são meios já ultrapassados, eles fazem parte do cotidiano do aluno, do professor, eles não devem ser extinguidos, porém, eles não são apenas o suficientes, né? Então, eu tenho aqui como sugestão resgatar o nosso folclore e toda a riqueza que ele tem. Trabalhar com rimas, com a diversidade de palavras, tanto palavras mais simples como palavras mais complexas que a gente pode usar, desde as crianças menores, apresentando palavras com terminações parecidas, como algumas mais complicadas para futuras palavras. As parlendas, os causos, os contos, trava-línguas e vários outros artifícios que a gente pode usar e pode fazer parte do nosso dia a dia, que eles acabam dando mais fluidez, movimento para a aula e que faz com que saia do tradicional, onde a criança apenas copia e escreve e se limita a isso, e ele é apenas um copista e ele não aprende. Então, colocar essa criança para se movimentar, para agir, é muito mais interessante para a criança. Múltiplas brincadeiras, onde a criança pode usar vários recursos facilitadores de forma lúdica, como é o tema abordado aqui, onde ela se divirta e ela também possa aprender. Esse é o caminho e isso é o que eu defendo, onde a criança pode, através de uma brincadeira, através de uma atividade onde ela esteja se divertindo, ela possa aprender. Simplesmente uma atividade muito simples diante de uma brincadeira proposta, mesmo que seja em sala de aula ou no ambiente, saindo, dependendo do recurso que a escola tenha, saindo desse espaço, mas que não seja a criança sentada, curvada, saindo desse espaço. Essa é a intenção, essa é a proposta principal. A ideia é apresentar para crianças de 6 até 10 anos, mas ela pode sim se estender para crianças maiores, para menores, adequado para qualquer tipo de idade. O que é proposto aqui não envolve custo, não envolve muito material, na verdade é algo que é muito simples. Então, diante de qualquer brincadeira com algumas com as próprias crianças, por exemplo, a criança pode brincar se apresentado um trava-língua,
Trava-línguas onde a criança pode brincar, treinar, e ela própria, instintivamente, ela já é competitiva. E isso pode ser levado para um ambiente fora da sala de aula. E então, por exemplo, enquanto a criança pula a corda, que é o que eu fiz uma proposição aqui, ela brinca e ela se exercita e ela tenta memorizar e ela tenta falar. Isso pode acontecer enquanto no decorrer de uma competição e ver quem consegue terminar, por exemplo. E a criança treinou, e a criança se exercitou, e ela competiu, e foi saudável, e ela aprendeu. Quando, no momento em que ela vai para a sala de aula e ela faz o registro dessa atividade, se for o caso, se for necessário, é feito de uma forma muito mais simplificada e muito mais prazerosa. Então, essa é a proposta principal. E aqui é onde eu falo efetivamente sobre essa ideia da criança poder brincar livremente. Eu trago aqui apenas uma ideia, mas podem ser infinitas as possibilidades, o leque é extremamente grande de ideias que podem ser propostas para se trabalhar, trabalhando com todo o nosso folclore, com toda a riqueza que nós temos. E dessa forma eu faço aqui a finalização, propondo com que a criança, mais um meio com que a criança saia do modelo tradicional de ensino e seja instigada a aprender de uma forma mais lúdica, de acordo com a sua necessidade, não de acordo com sua limitação, mas de acordo para qualquer criança, com limitação ou não, mas com que ela possa aprender de uma forma mais lúdica, que seja mais eficaz, que seja mais eficiente e que seja prazeroso também para o professor em ver a beleza da criança poder aprender se divertindo, poder aprender enquanto ela brinca, no coletivo e não sendo um trabalho individual.